Boa noite a todos, todas e todes. Hoje estamos abrindo os trabalhos do curso de capacitação de professores e multiplicadores do programa Trabalho, Justiça e Cidadania, organizado pela Matra 10 desde 2014, coordenado por mim desde 2022. Meu nome é Catarina, sou juíza que trabalho aqui em Brasília desde 2020. Eu vim do Pará, minha família é da região do Baixo Amazonas, e eu iniciei a magistratura no Pará e no Amapá há quase 12 anos. Cumprimento os participantes, agora nossos parceiros de projeto, das escolas de aprendizagem Renap, CIPAC, do Colégio Santa Doroteia de Brasília, da Casa do Trabalhador Bom Samaritano, da Associação dos Acadêmicos Indígenas da UNB, os professores da rede pública DF, presidente da Matra, meu amigo Rocifran, a diretora da Gerência de Educação e Direitos Humanos e Diversidade, da Secretaria de Educação DF, Patrícia Mello, e ao nosso palestrante de hoje, o ministro Alberto Balazeiro. O programa Trabalho, Justiça e Cidadania visa a conscientização dos direitos e deveres básicos do cidadão, integração do judiciário com a sociedade, promover a qualificação do exercício da cidadania, tendo sido idealizado pela nossa Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Esse ano, temos como temática nacional o TJC e a Justiça do Trabalho, Direito se conquista com a educação. Por que esse tema? Porque a democracia se baseia na participação dos cidadãos e a educação exerce papel fundamental na formação de cidadãos conscientes, engajados, capazes de tomar decisões conscientes para exercer seus direitos e deveres de forma responsável. Para registrarmos vossas presenças, eu peço que coloquem seus nomes no chat do Zoom. Agora eu passo a palavra ao nosso presidente da Matra 10, para que também dê as boas-vindas a todos. Bom, boa noite, juíza Catarina. É um prazer enorme estar aqui. Pessoalmente, eu tenho um orgulho muito grande do programa Justiça e Cidadania. Boa noite, ministro Alberto Balazeiro, a quem eu agradeço também a presença e a palestra nesse evento. Boa noite, senhora Patrícia Mello, pelo governo do Distrito Federal, que também nos honra com sua presença e com sua participação no programa. E eu gostaria de falar brevemente sobre o programa Justiça e Cidadania. A juíza Catarina já falou brilhantemente sobre ele. E dizer que o programa Trabalho, Justiça e Cidadania é uma construção solidária da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, através da qual, ao longo de anos, se tem levado noções de cidadania a crianças e jovens de todo o Brasil, proporcionando a ampliação da educação para o acesso à justiça por meio da difusão de conhecimento de direitos básicos assegurados pela Constituição Federal, bem como dos direitos específicos dos trabalhadores. O TJC visa ainda proporcionar uma maior integração do judiciário com a sociedade. O juiz deixa a vara do trabalho e vai até a comunidade. Se dedicará a levar o seu conhecimento de forma clara, simples, de fácil compreensão. Por outro lado, também ouvirá a comunidade, os professores e os alunos. Essa troca proporciona, de forma inconteste, o crescimento do magistrado, tornando-o mais próximo e sensível aos reais problemas vividos pelos cidadãos. Por parte dos alunos, a conscientização dos direitos e deveres básicos permitirá o exercício amplo e qualificado de sua cidadania. O ideal de justiça para todos pressupõe o conhecimento dos direitos e deveres previstos no ordenamento jurídico e os meios de fazer valer esses direitos quando não observados de forma espontânea. O TJC, assim, é sobre troca, doação, voluntarismo, mas também é sobre esperança, crescimento, justiça. Gostaria de agradecer enormemente todos os envolvidos que se dispõem a doar um pouco do seu tempo, um pouco de sua energia, um pouco do seu conhecimento, para levar esse conhecimento aos nossos jovens e crianças. Também gostaria de agradecer enormemente a nossa coordenadora regional do programa, juíza Catarina, que abraçou essa causa de
forma tão árdua, né, comprometida, e que está desempenhando um trabalho brilhante desde 2022. Agradeço a todos os professores que estão aqui e desejo a todos um excelente curso de formação. Boa noite. Obrigada, Rocifran. Passo a palavra agora para a diretora Patrícia. Não sei se caiu a conexão dela, deixa eu ver. Estou aqui. Tá aqui? Ah, tá. Boa noite a todos. Boa noite, Juíza Catarina. Boa noite, Rocifran. Boa noite, ministro Alberto Balazeiro. Boa noite a todos os professores que estão aqui na sala conosco. Eu me chamo Patrícia Mello. Eu estou na diretoria, que hoje tem um nome bem grande. É uma diretoria que cuida de serviços de apoio à aprendizagem, direitos humanos e diversidade da Secretaria de Educação. Estou recentemente assumi esse desafio, em 2 meses, me inteirando aí de todas as temáticas, né, que abrangem a nossa diretoria, que abarcam a nossa diretoria. E essa parceria, né, que é fundamental para nós, que é muito cara para nós, para os nossos estudantes das escolas de ensino médio, para os nossos estudantes de EJA, para os professores, né, que ministram aulas nessas turmas de ensino médio de EJA, falar sobre cidadania, falar sobre o conhecimento sobre os seus direitos enquanto cidadãos, é mais do que urgente, né, necessário. Então, a gente fica muito feliz com primeiro com esse acordo de cooperação técnica que a gente tem com a Matra desde 2017, né? Eu fiz um levantamento junto à diretoria para entender um pouco melhor, já que estou acompanhando mais de pertinho recentemente, e vi que muitas escolas já foram contempladas ao longo desse período, né? Pelos levantamentos, em 2019, nós tivemos 9 escolas participantes, 8 escolas, melhor dizendo, participantes. Em 2020 foram 26 escolas, número que me surpreendeu, porque foi um ano aí de pandemia, e mesmo assim nós tivemos muitas escolas participando. 2021 também um número alto, 23 escolas participando. 2022, 14 escolas, e agora em 2023 a gente tem 20 escolas partícipes desse termo de cooperação, né, e dessas ações que são oriundas desse termo de cooperação. Então, esse programa do Trabalho, Justiça e Cidadania para a gente, ele promove ações que são muito importantes, que vão desde a formação aí dos nossos professores sobre essas temáticas. Eu acho que já é um ganho enorme quando a gente tem o nosso corpo docente também discutindo, preparando, atuando nessas temáticas junto aos estudantes. E, para além disso, o material que é ofertado, né, a culminância lá na frente do programa, que é a visitação desses alunos, ter acesso ao Tribunal Superior do Trabalho, que também são momentos que a gente sabe que são marcantes e, às vezes, até determinantes na vida de um estudante. A gente entende que, muitas vezes, por causa de programas como esses, a gente vai ter aí, quem sabe, futuros cidadãos que vão se interessar pela área jurídica, pela área do direito, e que vão ser, quem sabe, futuros juízes, né? Futuros promotores. Então, a gente queria agradecer imensamente o convite para participar dessa aula inaugural aí do curso, desejar que os professores aqui presentes aproveitem ao máximo essa oportunidade de aprendizado próprio como cidadãos, mas também que aproveitem todo o material a ser disponibilizado, todas as aulas, e que possam replicar esse conhecimento nas suas escolas, nos meios em que atuam, e que contem conosco da Diretoria de Direitos Humanos para estarmos aí lado a lado de todos vocês e para o que for necessário para a promoção desse curso. Bom, então, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. Sempre muito importante contar com a parceria da Secretaria de Educação. Acho assim que é o nosso ponto de partida, é essa parceria, e importante também que a partir disso agregam também outras instituições. Agora nós temos também a participação de escola particular, de instituição de aprendizagem, que também vem agregar né, nesse programa. Bom, prosseguindo, a aula de hoje
terá o tema Rede de Proteção aos Direitos Sociais Trabalhistas, o papel da advocacia, sindicatos, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. Ela será ministrada pelo professor e ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro, que é mestre em Direito pela Universidade Católica de Brasília, doutorando em Direito Constitucional, foi procurador do Trabalho, também coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, desde novembro de 2022, programa do qual também faço parte como gestora regional. Ministro, passo a palavra para o senhor para que nos brinde com seus brilhantes conhecimentos nesta noite. Uma boa noite a todas e a todos. É uma grande satisfação e uma grande oportunidade. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui presente. Queria inicialmente cumprimentar minha querida amiga Catarina, colega daqui da 10ª região, que me fez esse honroso convite. Queria agradecer muito por essa oportunidade. Minha colega, como ela mesmo disse, do nosso queridíssimo programa Trabalho Seguro, que é um programa que congrega, como disse o nosso presidente Rossi Franco. Eu queria cumprimentar também. Já nos encontramos hoje em um evento na Câmara dos Deputados, presidente, e hoje nos encontramos novamente aqui, virtualmente, nesse debate, nessa conversa aqui. Então, também queria cumprimentar. A nossa querida amiga Catarina, presidente, ela está no Trabalho Seguro, que é uma das facetas. Aqui eu estou cumprimentando também a doutora Patrícia Mello, diretora da nossa área de Direitos Humanos, da Secretaria de Educação aqui do GDF, e cumprimento com bastante ênfase as professoras e os professores, essa carreira tão importante, que precisa tanto ser valorizada em nosso país, eu sou da terra eu considero o maior educador, né? Sempre se fala de sua terra, sempre que acha que o da sua terra é o melhor, né? Que é um problema. Anísio Teixeira tinha uma frase muito curiosa, que ele dizia que o Brasil é o país dos doutores, né? Então, a primeira coisa que a gente vê algum estudante, na minha casa eu vivi isso, eu era o Beto. Quando eu entrei na faculdade de Direito, parece que todo mundo me chamava doutor. Eu disse, mas até ontem eu era o Beto, de manhã eu já sou o doutor, né? Então, é o país dos doutores. E quando ele faz uma crítica ao país dos doutores, ele diz o seguinte, que é um país que investe pouco, na verdade, em educação, né? Então, você tem uma insistência na cultura do bacharel, né? Então, teria o bacharel repetido como se o doutor fosse, né? Então, é uma coisa curiosa. Então, eu queria cumprimentar os professores e as professoras, queria cumprimentar as queridas alunas e alunos, inclusive comunidade indígena, que a amiga Catarina me mandou como participassem nesse nosso encontro. Comentar o Colégio Santa Doroteia. Estou pegando aqui a relação das pessoas, né, que eu havia visto na lista de presença. Então, esse programa do Trabalho, Justiça e Cidadania, eu já fiz parte quando eu ainda era procurador do trabalho na Bahia, lá na 5ª região, e desde sempre, eu sempre acreditei em programas que traziam tanto o Judiciário quanto o Ministério Público, as nossas carreiras, né, para aproximação com a sociedade, porque é um espaço de troca dúplice, né? Porque tanto nós temos um choque de realidade, porque a realidade, principalmente em um lugar como Brasília, enebria as pessoas, né? Traz um distanciamento natural, tanto que não é natural, de passagem, tanto nos coloca também na oportunidade de ouvir as pessoas, de compreender as dificuldades e poder passar um pouco do que a gente está vivenciando também nessa condição. Hoje eu saí do Ministério Público, ingressei orgulhosamente no Tribunal Superior do Trabalho, mas que a nossa função hoje continua sendo a mesma função de tentar levar a justiça num país tão cheio de desigualdades como é o nosso. Então, o objetivo aqui hoje é conversar um pouco com vocês. Aquele da minha Catarina e a Matra 10, presidente, me dão essa missão de trazer um pouco dessa conversa sobre rede. E falar sobre rede é falar sobre interação, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, e principalmente a compreensão de que quando se trabalha em rede, não se trabalha com a noção de hierarquia. Então, numa rede, você tem a noção de que estamos todos no mesmo patamar, em relação à troca de experiências, troca de vivências, e sempre também na noção de rede, a noção de objetivo comum. Quando quem lida com temas como combate ao trabalho infantil, combate ao trabalho escravo, educação, sabe que, ao mesmo tempo em que não devemos deixar de fazer a nossa parte, a ideia de que a nossa parte é o todo é uma ideia equivocada,
porque a gente tem que compreender que a educação começa numa ponta, começa, por exemplo, em casa, e depois ela tem que se associar a uma série de medidas e uma série de complementações sem as quais não existiria. Mas eu não vou falar sobre educação, não, que não é a minha área, para não cometer falar alguma bobagem aqui e ser absolutamente corrigido aqui. Eu vou falar um pouco dessa interação entre advocacia, sindicatos. A gente ouve tanto essa necessidade. A primeira pergunta que sempre me fazem, porque o direito ele tem uma prática que é botar nome em tudo, né? Todo mundo é procurador, é justiça, é Ministério Público, é Justiça do Trabalho. Então, a grande questão quando o trabalhador humilde, quando a pessoa quer acessar a justiça, se refere a todos nós, como ministério, se acessar o ministério onde vai ter os direitos tutelados. Essa diferenciação é importante a gente passar para as pessoas, exatamente para ter a noção de que a gente está lidando com instituições diferentes que são complementares. Eu vou começar uma apresentaçãozinha aqui, mas eu permaneço na tela. Eu fiz o teste há pouco instante, né, para poder continuar na interação. Eu acho que ela agora começou a apresentação de slides. Apresentação, queria só botar do começo aqui, do começo. Ok. Eu acho que eu continuo na tela, não? Vou sair. Continua. Ainda não está aparecendo a apresentação. Não está aparecendo? Ainda não. Será que agora vai? Agora sim. É porque eu coloquei, mas esqueci de me colocar. De colocar para mim aqui. Perfeito? Posso seguir? Pode seguir. Então, a ideia de rede de proteção aos direitos sociais trabalhistas, o papel da advocacia, dos sindicatos, do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Justiça do Trabalho. Eu fui advogado há 8 anos, antes de ingressar no Ministério Público, onde eu passei 14 anos, e hoje estou no Tribunal Superior do Trabalho, ou seja, na função de juiz, há exatos não, porque não são exatos, vou fazer 2 anos no dia 23 de junho, né? Dia de São João, para quem é nordestino, é um dia importantíssimo, o dia de São João. Na verdade, eu fui nomeado 23 de junho, então minha posse foi 21 de julho, então daqui a pouco faz 2 anos. Então, eu tenho experiência da advocacia, do Ministério Público e hoje 2 anos de experiência no Tribunal Superior do Trabalho, que seria o Justiça do Trabalho. O Ministério do Trabalho, que é a auditoria fiscal do trabalho, são os fiscais do trabalho. Eu convivi muito, mas não fui da carreira. Então, a noção de rede é a noção que todas as instituições aqui que lidam, a gente chama um pouco de tripé, porque seria o tripé estatal, os três do Estado. A advocacia não seria do Estado, mas também se associa a esse tripé de proteção trabalhista. O Ministério Público do Trabalho, o Ministério do Trabalho e Justiça do Trabalho. A primeira frase que eu trago aqui, acho que estou vendo se está mudando, não está, né? Mudou? Para vocês mudou? Para mim ainda não. Mudou. Mudou. Mudou? A noção de que eu trago a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, uma agência do Grupo ONU, ou seja, do pacote da ONU, que ela lida com as relações de trabalho do mundo. E ela, fundada em 1919, na Constituição dela, tem uma frase bem interessante que eu repito muito, é que a gente só vai ter justiça efetiva quando a gente tiver paz social, né? E vice-versa. Você só pode ter paz quando você tiver efetivamente justiça na sociedade, isso em relação a todas as nossas relações vocacionadas à forma de renda, à forma de sobrevivência da comunidade. Então, eu sempre começo com essa frase, que é uma frase que nos dá uma noção de que não somos nós que estamos dizendo isso, é o mundo, e a Organização Internacional do Trabalho, ela elabora convenções das quais os países aderem, os países fazem parte, o Brasil integra a OIT e assina uma série de convenções da OIT, se obrigando a cumprir disposições humanas sobre o trabalho, portanto, universais. Então, a nossa ideia hoje é tratar dos papéis de cada ente desse, advocacia, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Justiça do Trabalho, demonstrar que existe entre eles uma relação muito próxima, uma relação que não pode ser separada, e, finalmente, apresentar o diálogo como ferramenta e o nosso programa Trabalho Seguro, que é um programa
do Tribunal Superior do Trabalho, que cumpre um papel parecido, presidente Rocifran Catarina, com o papel do Justiça e Cidadania, que é o papel de levar o judiciário ao chão da fábrica, a levar o judiciário a um papel de muito mais conscientização. O judiciário do Brasil, o judiciário que a gente está acostumado, e é uma inovação também do nosso país, inovação positiva, ele tem como tradição a inércia, né? A questão de se afastar da realidade, produzir realidade de forma parcial. Não é o judiciário moderno, porque o judiciário do nosso país é um judiciário que participa também da conscientização, da formação, evidentemente com independência, sem perder o papel de distanciamento, mas que hoje se integra mais à comunidade e ações como essa que hoje atendem a esse objetivo. Então, o objetivo também de reforçar o diálogo, e o Programa de Trabalho Seguro é um programa do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior do Trabalho, para forçar e reforçar o papel de diálogo para a segurança e a saúde no trabalho. A primeira noção em direitos sociais, de trabalho, é a noção de objetivo. Pode parecer muito claro para quem nos ouve, ou quem participa da nossa conversa aqui, de que sempre foi a defesa dos direitos sociais sempre foi algo muito claro, e nem sempre foi assim. O direito, inclusive de forma preconceituosa, e a justiça do trabalho ela é um problema, ela vive um problema também de ser alvo de preconceito. Vocês que são educadores não podem jamais difundir ideias do tipo o Brasil é o único país sem justiça do trabalho. Aí você pergunta assim, como é que os outros países no mundo resolvem os problemas? No TACAP, tem alguma instituição de boxe para resolver problemas trabalhistas? Porque todo lugar do mundo tem justiça do trabalho. Pode ter diversos nomes, pode ter diversas formações, pode ser uma justiça de natureza administrativa, pode ser uma solução de litígio mais estimulada para a conciliação, mas existe alguém que, no final das contas, um ser do Estado que, em não havendo conciliação, em que não havendo solução, ele fica obrigado de dizer o direito. Ou seja, dizer que não tem razão. Então, nesse sentido, é que a Justiça do Trabalho ela não é algo do Brasil, não é uma jabuticaba, como se diz popularmente. Eu, quando fui diretor da escola do Ministério Público da União, a Procuradoria-Geral da República, eu trouxe um professor alemão que era, por coincidência, juiz de trabalho na Alemanha. E eu apresentei ele assim: esse aqui é a nossa querida jabuticaba alemã, porque ele é um ente da Justiça do Trabalho e da Alemanha. Então, a gente não tem, às vezes, as informações que a gente ouve, a gente passa, como educadores que todos somos, a gente não pode repetir, porque são muitas vezes erradas. Aquela velha máxima, que não é minha, de que para cada problema existe uma solução fácil e errada, né? Então, as soluções do mundo em relação ao direito de trabalho também não são muito diferentes das nossas. Estímulo à conciliação, estímulo à forma a conciliação, inclusive coletiva, mas sempre reconhecendo que quem tem o capital tem mais condições de impor soluções do que quem tem para oferecer o trabalho. Essa é uma máxima também da humanidade. Então, a ideia que a gente vive hoje é que direitos sociais devem ser protegidos. E essa ideia é uma ideia relativamente recente, tanto que no campo geracional de direitos, em direitos se estuda gerações de direitos. O direito de primeira geração, por exemplo, é direito à propriedade. Vocês têm a noção que nós estamos lidando com, ou seja, no campo de gerações de direito, de história de direito, você considera mais relevante no início proteger a propriedade do que propriamente proteger quem oferece a sua força de trabalho, que seriam os direitos sociais, por exemplo. Por essa razão, a noção é relativamente nova de direitos sociais para serem protegidos. Vejam que hoje eu fui num evento no Congresso que comemorou os 80 anos da CLT. Sabe quantos anos que a doméstica tem o mesmo direito que os trabalhadores? Sabe quantos anos tem? Tem 10 anos só. Tem 10 anos da emenda à Constituição que deu às empregadas e aos empregados domésticos os mesmos direitos que aqueles da CLT. Então, é tudo muito recente e é nosso papel insistir na prevalência desses direitos, na efetivação. Bobbio, um doutrinador italiano muito conhecido, fala muito que a grande questão de direitos não é tanto a noção de criar ou de verificar, mas sim de efetivar esses direitos e de protegê-los. Então, o papel nosso também, como educadores, é reforçar isso. A sociedade que a gente vive é uma sociedade complexa, isso é inegável, multifacetada. A sociedade nossa, as gerações que se sucedem,
As nossas gerações, inclusive, são muito mais curtas, né? De uma geração que tinha chamados baby boomers, né? Aquela geração após a Segunda Guerra, já se sucederam 5, 6 gerações aí, e a gente tem uma sociedade muito mais rápida. Se fala em trabalho em rede, se fala em complexidades muito. Até o Castells fala coisas muito mais complexas. E o nosso objetivo é identificar que, mesmo numa sociedade como essa, valores como direitos sociais precisam ser preservados. E a ideia sempre é de uma convergência, esse conceito que a gente ouve tanto falar, trabalho decente. Há até quem não gosta da classificação de trabalho decente, porque ele atrairia uma falsa ideia daquela falsa moralidade, como se o trabalho de uma prostituta não fosse decente. Então, se usa o conceito de trabalho digno. Mas a nomenclatura de trabalho decente é uma nomenclatura da OIT. Então, é por essa razão que a gente incorpora muito mais na nossa linguagem, mas com essa advertência. Eu começo falando um pouco da advocacia. Eu que integrei a advocacia durante 8 anos, tenho orgulho, sou filho de advogados e casado com uma advogada. Então, a advocacia está em minha casa todos os dias e meus contatos com meus pais. Meus pais, inclusive, foram colegas de turma na Faculdade de Direito, são advogados convictos. A advocacia tem um papel importantíssimo. Nenhuma ditadura alcança a advocacia, porque a advocacia, a nossa Constituição, a ditaduras avançam sobre o judiciário, avançam sobre o Ministério Público, mas a advocacia não se consegue. Nós temos ícones da advocacia no Brasil, Sobral Pinto, muito conhecido, eu conheci na Bahia, José Lopes de Azevedo, que tiveram atuações em momentos muito diferentes dos movimentos ditatoriais no país. Por exemplo, José Lopes de Azevedo atuou na questão da ditadura Vargas, me contava casos envolvendo momentos do Estado Novo, né? E a advocacia ela tem um papel fundamental, porque ela é o primeiro contato com o desrespeito ao direito social, de respeito, inclusive, ao direito do trabalho. Lembrando que o direito do trabalho não é equivalente ao direito social. O direito do trabalho é um dos polos do direito social. Nós temos direito à educação, nós temos os educadores entre nós temos direito à saúde, mas aqui eu estou focando muito no direito do trabalho porque é a minha cozinha, né? Então, a ideia do advogado é aquele que tem primeiro contato. E ele tem um papel importante de orientar também. O advogado não é só aquele que litiga, que leva a juízo, que ingressa com as ações, mas aquele que orienta, que passa a primeira informação àquele que teve o direito trabalhista ou o direito de qualquer natureza desrespeitado. A atuação, evidentemente, do advogado no campo trabalhista, ele tem uma atuação, pode ser individual, pode ser coletiva, inclusive os advogados dos sindicatos, e eu reforço a importância dos sindicatos no Brasil, que necessita mais uma daquelas informações equivocadas, que eu brinco muito, Catarina, chamando de informações de bar, né? O Brasil é o maior número de ações trabalhistas no Brasil. Aí você pega os Estados Unidos, por exemplo, lembrando que os Estados Unidos é um país federal, federalista, ou seja, a forma de constituição americana ela é federalista na pura acepção. O Brasil, embora seja a República Federativa do Brasil, tem uma centralização de poderes muito grande na União Federal, inclusive de competências, inclusive legislativas, ou seja, de propor projetos de lei. Os Estados Unidos ele preservam muito mais as competências estaduais. Então, o trabalho, por exemplo, americano, ele tem muita legislação estadual. E um ponto curioso é que há muitas ações coletivas. Por isso que você não pode dizer que os Estados Unidos têm menos ações trabalhistas que o Brasil, porque nós temos mais ações individuais. Só que você chega a ter uma ação lá, 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, 80 mil pessoas numa ação. Então, essa comparação é aquela dúvida, vou casar ou comprar uma bicicleta, né? São coisas que não tem muito elemento de comparação. Você está comparando coisas muito diferentes. Então, nesse sentido, que é preciso estimular, inclusive a advocacia tem feito esse papel de estimular as ações coletivas que beneficiam a mais pessoas. Os sindicatos na área trabalhista são a gênese da ação coletiva. Também a advocacia hoje, diversamente do que ocorria até bem recentemente, é estimular também as soluções negociais, os acordos, a questão de prevenir litígios, o chamado compliance. Tenham muito medo quando vocês viram falar de ESG, compliance, etc. São aqueles termos em inglês que significam a mesma coisa do que nada e são vendidos, às vezes, como coisas muito sofisticadas. O compliance é importante, o ESG é importante, mas o compliance, o que é a noção de compliance? É a noção de prevenção.
Então, é papel da advocacia também orientar, inclusive, empresas, empregados, empregadores, nós todos, quanto à forma de cumprir a legislação para evitar um litígio. Aliás, esse papel é da advocacia, é do Ministério Público e também do próprio Judiciário, com as limitações que o Judiciário tem na orientação para não perder o seu lado de isenção e não ingressar em advocacia privada, em advocacia opinativa. Mas o dever lato sensu, no sentido amplo de orientação, ele também é dado à magistratura. Nessa noção, a advocacia assume um papel relevantíssimo. Muitas ações, das mais importantes que o juiz de trabalho conheceu e tratou, ações que lidem com amianto, ações que lidem com recuperação de danos, ações que lidem com combate ao trabalho escravo, muitas delas têm a origem na advocacia, o próprio pagamento de parcelas, o desrespeito, porque nenhum direito é mais ou menos importante que a própria vida. E a alimentação, o direito à remuneração para ser alimentado, é um direito que começa a partir da proteção do pagamento do salário. Eu, há pouco tempo examinava um processo aqui com um assessor, debatendo com ele, porque a Justiça do Trabalho entende, o entendimento da Justiça do Trabalho, o tribunal que eu integro, o tribunal que eu trabalho, é um tribunal de jurisprudência. Então, é um tribunal que tem como papel também uniformizar a jurisprudência. Então, muitas vezes eu não penso daquela forma, mas eu tenho algo que a educação preserva muito, que chama-se disciplina. Eu tenho que ter disciplina para reconhecer que não é a minha opinião, mas prevalece a opinião da maioria, e por essa razão eu sigo doravante. E um dos temas que eu acho importantes é a questão do registro na carteira, na CTPS, hoje eletrônica, mas eu considero um dos direitos mais básicos, e o tribunal entende que, nesse caso, você tem que provar o dano pela não anotação. Eu, particularmente, entendo que é um caso tão grave, básico você anotar a carteira de um trabalhador, é uma coisa muito elementar para ser violado. Mas é um exemplo de direito que é preservado também a partir do litígio trabalhista. Então, o advogado ele orienta antes da ação, ele orienta o empregador, a empresa, ele orienta o trabalhador, ele é o primeiro contato, normalmente, no caso de desrespeito, e, ao mesmo tempo, é ele que ingressa em juízo. Na Justiça do Trabalho, existe algo ainda chamado jus postulante, que é o direito de acesso, mas é algo muito discutível. Eu, quando ainda era estudante de direito, escrevi meu curso, não era obrigatório. Hoje você tem que entregar uma monografia ao cabo, chamado TCC. No meu período não era obrigatório, mas alguns colegas tinham feito algumas monografias. Eu fiz uma monografia que ia falando sobre esse chamado jus postulante, que é o acesso da parte diretamente à Justiça do Trabalho, que não vale para o Tribunal Superior do Trabalho, com instância extraordinária, sem advogado. E eu sempre entendi que era um falso acesso à justiça, porque eu não posso, a chamada regra de competição. É uma empresa, é um advogado altamente qualificado e eu, sem advogado, apenas sozinho. Lembrando que hoje, com o acesso do PJE, essa questão ficou um pouco esvaziada do acesso ao juiz postulante. Eu queria, na sequência, tratar também, eu estou preocupado com o nosso tempo, do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho é um órgão do Executivo. Aqui são os auditores fiscais. Eu falo de advocacia, interfere na nossa justiça trabalhista. Vou falar um pouco do Ministério do Trabalho, que é um órgão do Executivo, os chamados fiscais do trabalho. A carreira é uma carreira importantíssima. Eu estive hoje com o presidente dos auditores fiscais do trabalho, da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho, e ele me relatava que a carreira hoje tem 1.700 vagas abertas. Então, realmente é uma preocupação nossa o esvaziamento de uma carreira como auditor fiscal do trabalho. Está se falando num concurso para 1.000 vagas ainda é pouco, no universo de 1.700 abertas, mas já é uma sinalização de que haverá uma valorização da carreira. Os auditores fiscais de trabalho são aqueles que fazem a fiscalização administrativa do cumprimento da legislação trabalhista. Eles têm poderes muito fortes, inclusive de interdição do local de trabalho. Se o local de trabalho ele provocar perigo iminente, ele tem a obrigação, inclusive, de interditar o local. Um caso clássico são as obras, nós vemos lá sem proteção, sem respeito a equipamento de proteção individual, equipamento de proteção coletiva, e o auditor fiscal tem esse poder. São os auditores fiscais que, nas operações de trabalho escravo, que é um caso típico de trabalho em rede, uma operação de trabalho escravo é um caso de sucesso em rede, estão lá presentes Ministério Público do Trabalho, muitas vezes juiz do trabalho, inclusive que recebem as liminares,
para fechamento de locais, para libertação de trabalhadores, Polícia Federal, Defensoria Pública, às vezes também está presente, e às vezes o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União, mas o Ministério Público Federal é aquele que tem atribuição criminal, e no momento em que há libertação, os auditores fiscais são eles que têm o poder legal de liberar o seguro-desemprego, decretar a condição de submissão análoga à escravidão e proceder os trâmites administrativos. Então, a carreira que precisa ser valorizada é a carreira que fiscaliza o dia a dia do cumprimento das obrigações da empresa. Eles têm o poder de fiscalizar as empresas, de solicitar documentos, de fazer exame de folhas de ponto, regularidade de anotação de carteira, etc. Então, eles têm o poder de realizar sanções administrativas. É uma carreira essencial, realizam mediações de toda a sorte e atuam também em consórcio na implementação de políticas públicas, como contratação de pessoas com deficiência, contratação de aprendizes, e todo combate à discriminação, assédio. É uma carreira que tem que ser aplaudida e precisa ser valorizada. A associação do Ministério do Trabalho com a Advocacia Trabalhista, com o Ministério Público do Trabalho, é algo elementar para o nosso judiciário trabalhista, evidentemente. Não confundir Ministério do Trabalho com Ministério Público do Trabalho. O Ministério do Trabalho é órgão do Executivo. No governo anterior, chegou a ser extinto como ministério. Evidentemente que a carreira não podia ser extinta, demandaria alteração de legislação, inclusive de Constituição, mas eles são vinculados a um órgão do governo do Poder Executivo. Então, não confundir com o Ministério Público do Trabalho, muito menos com a Justiça do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União, ou seja, não tem, associado à atuação no Judiciário, não tem ligação nenhuma com o Ministério do Trabalho, a não ser atuação conjunta e sempre harmoniosa. Eu fico um pouco em dúvida, doutora Catarina, se eu parar para perguntas, mas eu vou seguindo no final, se houver No perguntas, final, no final, pode ser no final. no final, pois não. O Ministério Público do Trabalho é um dos ramos do Ministério Público. Como eu disse, o Brasil e a área jurídica são ricas em nomenclaturas. Basicamente, o Ministério Público do Trabalho são chamados promotores do trabalho. Não se chama de promotores porque tem uma nomenclatura de procurador. É aquele mesmo promotor que processa na área criminal as pessoas. Inclusive, minha irmã é promotora de justiça. E essa nomenclatura trabalhista, a nomenclatura de outras áreas, por exemplo, o procurador do Estado é um advogado do Estado. Mas gera uma confusão muito grande na sociedade, porque o ideal é que houvesse uniformização de nomenclaturas, né? Que o procurador do trabalho é um promotor de justiça do trabalho. É aquele que litiga em nome da sociedade perante a justiça do trabalho. Mas ele não litiga apenas na esfera judicial. Ele atua também no campo extrajudicial, nos inquéritos civis. Ele também tem o poder de investigação. A vocação do Ministério Público do Trabalho é para demandas coletivas. Evidentemente que podem ser denunciadas irregularidades individuais, mas elas têm relevância para a atuação do procurador do trabalho quando assumem características coletivas ou de temas que têm relevância social. Eu fui procurador durante 14 anos, uma carreira que eu tenho um grau de suspeição para falar, porque eu tenho ainda uma paixão pela carreira do Ministério Público do Trabalho, porque ingressei na área trabalhista antes da advocacia, depois no Ministério Público do Trabalho, e hoje, orgulhosamente, na Justiça do Trabalho, através do TST. Então, o Ministério Público do Trabalho também tem atuação como a fiscalização, que é o Ministério do Trabalho, investigando. Ele ingressa, evidentemente, em juízo, muitas vezes, na Justiça do Trabalho, com ações civis públicas. A ação civil pública é a ação mais importante que o Ministério Público do Trabalho lida, que é uma ação de tutela de direitos coletivos, que busca corrigir condutas, combater trabalho escravo, combater trabalho infantil, combater discriminação, dar acesso a todos e a todas ao mercado de trabalho. Então, é uma efetividade de direitos de natureza essencialmente coletiva. É um Ministério Público que tem muito, assim como a Justiça do Trabalho, aí eu falo com muita propriedade, a Justiça do Trabalho é uma justiça que entrega e que promete. É uma justiça que ela tem a celeridade como marca, tem o final da ação como marca. Então, o Ministério Público do Trabalho também tem essa preocupação de
ser um Ministério Público que corresponda à finalização da demanda de natureza coletiva. Evidentemente que alguns pedidos coletivos do Ministério Público do Trabalho e Ações podem atender, evidentemente, a direitos individuais, até porque os sindicatos também preservam direitos coletivos. Aqui a gente tem que compreender que os direitos coletivos que os sindicatos preservam, por natureza, são muito mais direitos coletivos puros, que seriam direitos coletivos de identificação de parcelas. Ainda que possa combater irregularidades, a natureza dos direitos instalados pelo sindicato é a natureza que pode vir a ser individualizada. Ao passo que o Ministério Público, por natureza, inclusive, chamado direito difuso do estrito senso. Estou evitando essa nomenclatura todas para poder não passar informações de forma truncada. Mas, em geral, o Ministério Público, a tutela ela é difusa, ou seja, é uma tutela muito mais de proteção da sociedade. Atua muito por projetos atualmente. Quando eu fui procurador-geral do trabalho, e uma das minhas promessas de campanha, algo que eu tentei institucionalizar no meu período, que foi os grupos de trabalho, que estamos falando com os GAETs, é uma ideia de que o Ministério Público ele não pode ser do tamanho da sociedade. Porque quem abraça todo mundo não aperta ninguém, né? Então você não consegue ter perna para poder abraçar todas as irregularidades trabalhistas do mundo. Você tem que ter a escolha do que é mais importante, do que é prioritário. Para escolher o que é prioritário, você tem que atuar por projetos. O próprio Ministério do Trabalho, que é um órgão do Executivo, traz essa tradição, agora recente, por 5 anos, últimos 10 anos, pode dizer, de atuação por projetos. Então, trabalho infantil, ou, por exemplo, cumprimento de cota de aprendizagem. Eu não vou conseguir fiscalizar todas as empresas do Brasil. Eu tenho uma relação de empresas que têm um maior número de empregados, que tem uma reincidência, ou cujo segmento é um segmento que tem mais acidentes, por exemplo. Então, que eu preciso fiscalizar e preciso ter um projeto para combate àquela área. Não quer dizer que as denúncias individuais não sejam examinadas, como no caso do Poder Executivo, que é o Ministério do Trabalho, mas quer dizer que se dá prioridade à natureza coletiva das ações. E o Ministério Público do Trabalho é dividido por áreas temáticas: trabalho infantil, trabalho escravo, setor portuário, aquaviário, irregularidades trabalhistas da administração pública, que acontece com muita frequência, liberdade sindical. A gente tem que fortalecer os sindicatos, inclusive no mês de maio é um mês de fortalecimento dos sindicatos, para poder passar a noção às pessoas da importância da associação, da coletivização de demandas. Também a área de segurança e saúde, que é a minha área, minha amiga Catarina, se eu não falar, ela vai me corrigir. Então, nós temos áreas diversas refletindo os maiores projetos, os maiores temas de atuação coletiva hoje no Ministério Público do Trabalho. A nossa justiça, que é a Justiça do Trabalho, em 2004, a Justiça do Trabalho tem algo bem interessante, que toda vez que se fala em extinguir a Justiça do Trabalho, ela sai mais forte, né? Então, em 99, em 2004, e por aí por diante, eu brinco muito que a Justiça do Trabalho é aquela história da competência que se estabelece, né? Porque em 2004, ela veio para ser extinta e ganhou uma competência muito maior. Por exemplo, eu cheguei a advogar na Justiça Comum em casos assim de trabalho. As ações, o ritmo era outro. Porque na Justiça Comum, a Justiça Estadual Comum, o ação de trabalho é um fator de competência residual. Ele tem lá uma série de outras demandas: consumidor, consumerista, área criminal, aí nós temos demandas cíveis do vizinho, da vizinha, e assim de trabalho, tínhamos, né? Na Justiça de Trabalho, nós somos especializados. Nós conhecemos a dinâmica do ação de trabalho da ponta, a gente conhece essa realidade. Ligou para cá em 2004. E aí a gente passou a ter uma efetividade de jurisdição maior, porque somos mais especializados, porque conhecemos mais a matéria e porque é um tema prioritário. Eu fiz esse meandro para dizer que a Justiça do Trabalho ela tem uma importância para ser valorizada. É uma justiça que é a justiça do povo, basicamente. Gostei muito, quando já me encontrava no Justiça do Trabalho, sobre que esse debate me antecede, mas quando se colocou o Tribunal Superior do Trabalho como Tribunal da Justiça Social. No ano passado, eu contava isso no debate essa semana. Eu estive com o diretor-geral da OIT do mundo, porque nós temos o diretor-geral da OIT do Brasil, o escritório da OIT no Brasil, e temos um diretor-geral da OIT em Genebra, na Suíça. E ele dizia que era um Guy Ryder, agora o novo diretor é africano, refletindo a mudança de centralidade. A ideia é que nós precisamos trazer a Organização Internacional do Trabalho e as instituições trabalhistas para um problema maior. A África, na América Latina, os locais onde há mais desigualdade. Então, só citei o Guy Ryder porque ele disse uma coisa interessante.
está se discutindo na OIT uma convenção para valorizar a justiça do trabalho, pessoas ou instituições que fazem o papel que a gente faz no Brasil. Então, o justiça do trabalho é uma garantia do nosso país. É a prioridade que se deu lá atrás, e precisa valorizar, de que a resposta a quem não recebe um salário, ou quem é discriminado, ou quem sofre assédio, tem que vir de forma rápida, efetiva e célere. A garantia de acesso é grande. Um dos pontos da reforma trabalhista que foi muito criticada, inclusive por mim, na condição de Procurador-Geral do Trabalho, é a questão da restrição ao acesso à justiça por meio da gratuidade, mas o Supremo Tribunal Federal já entendeu que é de outra natureza, interpretou de forma diferente. Hoje, vale a regra da gratuidade quando há concessão do benefício, evidentemente. Então, a justiça plenamente ampla. A ideia, evidentemente, é de solução sempre consensual de conflitos, desde que não haja desigualdade nos debates. A importância dos debates de natureza coletiva é muito grande. Hoje, a Justiça do Trabalho investe muito em inteligência, investe muito em centros de conciliação. A própria Escola Nacional da Magistratura dialoga muito com a sociedade. Não só, hoje, a Justiça do Trabalho tem uma série de estruturas interessantes. As AMATRAs também têm escolas judiciais. Eu falei recentemente na Escola Judicial da AMATRA 15, que reforça também que as próprias associações estão preocupadas em capacitar e interagir com a sociedade. Então, a ideia da Justiça do Trabalho de portas abertas ela é real. É, sem dúvida, a meu modo de ver, a justiça mais acessível à população do Brasil. Crítica se faça de uma natureza ou de outra, algumas com razão, muitas sem razão, mas é a justiça mais acessível a empregadores e empregados. Não há essa ideia de que empregadores são inimigos ou os trabalhadores são vítimas, a ideia de que existe um desequilíbrio de relações que tem uma legislação que protege, mas reconhecemos os papéis de cada um ao litigar. Boa-fé ela é necessária para todos e todas que litigam perante o Poder Judiciário. Então, a Justiça do Trabalho ela é realmente portas abertas, é um instrumento importante e que precisa ser valorizado. Por isso que a gente está falando. A gente falou de advocacia, a gente falou do Poder Executivo, que é o Ministério do Trabalho, os auditores fiscais do trabalho, a fiscalização do trabalho. Falamos do Ministério Público do Trabalho, a instituição do Ministério Público. Falamos agora da Justiça do Trabalho. Então, nós estamos associando instituições que todas têm um objetivo comum, que é a tutela do direito social, a proteção para que, sendo protegido, nós tenhamos um equilíbrio que leva ao que a OIT fala lá atrás, que é a justiça social. A ideia de sinergia, ou seja, de não haver competição entre instituições, é muito importante. Os papéis são diferentes, mas são papéis que se somam, não são contrapostos. Não quer dizer que todo mundo vai concordar sempre, né? Nem nas nossas famílias todo mundo concorda sempre, né? Então, a gente não pode querer que instituições tenham sempre concordância, né? Isso aí não existe. No mundo real, isso não existe. Mas as instituições são tratadas e as divergências no campo da civilidade e da institucionalidade. Eu brinco sempre com o exemplo inglês, que a gente não consegue jamais entender porque que alguém bota uma coroa na cabeça e todo mundo respeita como se houvesse algum tipo de... Estou até abstraindo da questão dos ganhos publicitários, né? Mas como se houvesse aqui um respeito maior. Mas é porque é uma instituição que tem mais de 2.000 anos. Então, a gente tem que compreender que uma das causas de subdesenvolvimento é a oscilação institucional. Então, tem um doutrinador que se interpreta como conservador, o Douglas North, norte-americano, que quiser pesquisar, que ele trata muito sobre a evolução e institucionalização. Então, a gente precisa entender que o respeito das instituições passa por divergirem, passa por concordarem, passa por oscilações momentâneas, mas todas mantêm o objetivo comum, que é, nesse caso aqui, a tutela, a informação sobre o direito de trabalho, sobre acesso à justiça, sobre o que cada um tem direito, sobre como a gente pode melhorar a vida das pessoas. Direito de trabalho, colegas, é falar sobre melhorar a vida das pessoas. Isso que a gente precisa compreender. Não é sobre algo distante, algo ficcional. É lidar com melhoria de vida mesmo, pagar a conta que vem no final do mês e com ter acesso igual de oportunidades. A sinergia é importantíssima entre as instituições, as parcerias existem. Aqui o exemplo aqui de parceria, nós estamos vivendo aqui a parceria com a sociedade, mas a parceria entre instituições ela é algo muito bom. Eu tenho vivência nisso também, como procurador, como advogado, hoje como juiz. Nós vivenciamos
próprio programa Trabalho Seguro, que é um programa do Judiciário, ele tem na base a ideia de grupos de trabalho interinstitucionais, diversos entes tratando de segurança e saúde, trazendo informações e visões diferentes. Recentemente, os colegas estiveram presentes, nós trouxemos um professor francês, o Minet, né, o Michel Minet, e eu fui jantar à noite com ele, com o meu francês macarrônico, e com o inglês um pouquinho melhor do que o francês, aí eu trouxe até o colega do TST para me ajudar a se comunicar com ele, e ele fez uma pergunta curiosíssima. Ele me perguntou no jantar por que um juiz era coordenador de um projeto sobre saúde e segurança. Para começar, que ele se assustou com o juiz dar tanta opinião, né? Porque no modelo francês, o juiz não tem tanta opinião. Se tem, ele guarda para si. Sobre vários temas, né? É uma construção diferente da nossa. E eu expliquei a ele que a ideia é do judiciário ir para a rua mesmo, o judiciário interagir, provocar uma garantia que o judiciário tem de independência como norte para debates. Claro que seja no plano, em tese, nós não podemos tratar no programa como trabalho seguro sobre o processo de ninguém, porque o objetivo não é esse. Ali o objetivo é formar conscientização. Saúde e segurança, por exemplo, é um tema de vocês, é um tema de educação. Mas não é um tema que você faça das... Educação você não faz assim, né? E resolve. Saúde e segurança é da mesma forma. Os temas educacionais, eles lidam com gerações, né? Tanto que em direito ambiental, que é um direito de saúde e segurança por natureza, saúde e segurança é meio ambiente do trabalho, se fala em pacto intergeracional. Então, você faz um pacto para que as gerações futuras tenham uma condição melhor do que a nossa. Você não destrói a Amazônia porque você não quer que nossos filhos, netos e bisnetos não tenham como respirar. Da mesma forma, nós não queremos que saúde e segurança seja um legado, a insegurança seja um legado para as gerações futuras de um trabalhador sair de casa e não voltar porque morreu em um ambiente de trabalho. Então, as parcerias são muitas. Eu não vou falar de processo estrutural, que é um tema que eu estou pesquisando aqui, mas eu não consigo fazer um slide sem colocar a palavra processo estrutural. Porque eu estou explicando, estou estudando no doutorado, tudo que eu começo a digitar parece para processo estrutural. Basicamente, é um tipo de processo, aqui não vou entrar em detalhes maiores, em que você lida com demandas coletivas, em termos gerais, cujo objetivo é mudar a estrutura da sociedade. Por exemplo, como se trata o exemplo clássico norte-americano, o exemplo do combate às estruturas de racismo, chamado caso Brown, um caso famoso dos anos 50, que mudou o sistema educacional norte-americano para combater o racismo e inclusive, de natureza estrutural. Trabalho Seguro, eu falei aqui, é um dos programas do Conselho Superior de Trabalho. O trabalho hoje reconhece a interação com a sociedade, o papel que ela tem na interação. Programa Trabalho Seguro, programa de combate ao trabalho infantil, estímulo à aprendizagem. Recentemente, programa de combate ao trabalho escravo e a noção de equidade de gênero, raça, sexo, uma ideia de que todas as políticas devem ser interseccionais. Passando um pouquinho mais adiante, colegas, eu estou preocupado com o tempo. Aqui é o meu cachimbo da boca torta. Eu não posso encerrar sem lembrar os colegas que todos esses percalços aí que eu lidei de instituições tratam também de democracia, e aqui eu cito o meu trabalho como norte de democracia. É preciso compreender que as instituições, num plano democrático, elas lidam com divergências, como é aludido, e que dentro dessa ideia de divergência, nós precisamos encontrar convergências, inclusive no caso do meio ambiente do trabalho, e tem no tripartismo, ou seja, aquela organização que eu aludi ali, a Organização Internacional do Trabalho, ela não redige normas a partir da cabeça de um país ou de outro país. São empregadores do Brasil, empregadores da França, empregadores do Zaire, empregadores da Bielorrússia. Por exemplo, há um dos temas na pauta da OIT esse ano, que a Bielorrússia, que está preocupada com a guerra da Ucrânia, tem um problema seríssimo de liberdade sindical. Então, está na pauta para lidar com isso. E as normas são feitas de empregados, empregadores e governos. Então, a ideia de tripartismo também na formulação de ideias. Eu avancei um pouquinho para não tratar só de saúde e segurança, e levantando a ideia de que todas as instituições trabalham com diálogo social, que é o tema esse ano, desse biênio do programa Trabalho Seguro, a ideia de articulação, de interação, que é o que a gente quer reforçar aqui hoje. Concluo aqui essa primeira abordagem com os amigos, entendendo que trabalho decente ele se constrói a partir de institucionalidade, de diálogo social e de respeito a uma estrutura mínima, que é uma estrutura de defesa de direitos sociais. Então,
É nesse norte, que eu cito aqui até Maurício Godinho, que é o nome de trabalho, que é o presidente da minha turma no Tribunal Superior do Trabalho, que sempre traz essa noção de democracia, de respeito aos direitos sociais. E esse panorama que eu busquei dar aqui das instituições que lidam com o direito de trabalho é um panorama que reforça a necessidade de democracia e reforça a necessidade de respeitar direitos sociais para que a gente possa ter avanço e equilíbrio em relações de trabalho. Eu vou parar aqui, compartilhar e estou inteiramente à disposição, minha amiga. Pessoal, não consigo parar de compartilhar aqui, estou tentando parar. Eu consegui fechar, mas não parei de compartilhar. Eu também não, acho que não consigo nem interromper. Deixa eu ver se eu consigo interromper o compartilhamento. Agora eu consegui. Eu já ia conseguir, eu já tinha achado onde era para clicar. Pois bem, antes de Eu passar. sou o único baiano, Catarina, que você conhece que fala rápido. Então, vocês fiquem à vontade para perguntar se eu falei muito rápido. Não posso nem falar, porque também se deixar, eu também falo, parece uma metralhadora. Eu fico me controlando, respirando para poder falar mais pausadamente. Eu aprendo muito, quando eu vou visitar as escolas, eu fico observando os professores, como é que eles se posicionam e falam, que é uma outra didática, assim, eu só aprendo nesse TJC. E eu queria só falar um pouquinho sobre a apresentação, essa questão que você falou das redes de extensões complementares, quando a gente fala em justiça do trabalho nas escolas, é impossível falar só da instituição Poder Judiciário. Assim, eu tenho que falar de todas, por isso até que eu coloquei esse como primeiro tema do curso de capacitação, porque sempre que eu visito as escolas, eu tenho que falar do papel da advocacia, do papel do Ministério Público do Trabalho, do Ministério do Trabalho. Primeiro que, às vezes, há uma certa mistura, digamos assim, que às vezes as pessoas não sabem bem compartimentar qual é o papel de cada um, e também até mesmo em termos de informação, de como chega na justiça do trabalho. Então, quando eu chego nas escolas, não tem como, assim, falar de justiça do trabalho e não falar de todas essas instituições. E também ressaltando essa questão da atuação interinstitucional, que eu também estou recente, né, no programa Trabalho Seguro, e é muito, muito legal, assim, realmente essa participação interinstitucional, porque é uma oportunidade que a gente tem de pensar ações em conjunto. E não verifico isso em outras áreas de atuação, mas em relação à segurança e saúde do trabalho, nós temos esse grupo interinstitucional, no momento que a gente senta, pelo menos uma vez ao mês, e pensa como as instituições podem se ajudar. Não só o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, o Estado do Trabalho, a advocacia, como a sociedade civil, né, através de sindicatos, das organizações que também fazem parte. E nesse tema, processo estrutural, foi um tema assim, que eu pessoalmente conheci recente, através de um exemplo concreto, que um amigo meu, que é juiz no TRT da 23ª Região, ele mandou para mim uma decisão dele sobre isso, que ele atuou em relação ao município lá que ele é juiz titular, e ele fez uso desse processo estrutural para resolver uma demanda coletiva que tratava de trabalho infantil. Achei muito legal. Quando ele mostrou isso para mim, eu ainda não tinha ouvido falar, assim, nossa, é fantástico, assim, muito, muito bacana mesmo. Mas não vou tomar muito tempo. Os professores quiserem interagir também, comentar, fazer algum questionamento, podem ficar à vontade. Pode falar, Aurélio. Boa noite. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou Aurélio, professor de filosofia. Hoje eu estou no CEMAB, no Centro de Ensino Médio Ave Branca, aqui em Taguatinga. No ano passado, trabalhei com vocês, da Associação da Matra, né? Lá no Médio 2 da Ceilândia. Então, a gente fez um bom trabalho, eu achei bem legal o desenvolvimento e hoje tenho a oportunidade de reproduzir esse trabalho nessa escola que eu estou atuando agora. Ministro Alberto, eu gostaria de fazer uma pergunta referente a essa ideia de jabuticaba brasileira, que o senhor apresentou muito bem para a gente sobre a justiça trabalhista, né? Então, o senhor disse que a justiça do trabalho foi considerada uma jabuticaba brasileira
mas existe praticamente em todos os estados modernos, né, modelos de justiça trabalhista. Então, isso é uma mentira criada no Brasil. O modelo de justiça trabalhista brasileiro seria mais avançado do que nos outros países? Essa é uma dúvida que ficou agora. Se nós temos um modelo diferenciado, que é meio que único, então ele é mais avançado do que está presente em outros países? Eu queria saber isso. E uma segunda pergunta tem a ver um pouco com o que a gente está vivendo agora, né? Eu sou professor da rede pública e a gente está em greve. E eu queria tirar uma dúvida. A greve é um direito constitucional do trabalhador. Em que momento a greve é considerada ilegal? Essa ficou uma dúvida que já tem 2 semanas que a gente está debatendo nos espaços que a gente está se encontrando como professor. Oi, não, posso prosseguir, Catarina? Boa noite, Aurélia. Agradeço muito pela indagação, pelo questionamento. Vi que você está aqui desde o começo conosco aqui. A primeira pontuação que eu lhe faço é a seguinte: conhece o Mangabeira Unger, né? Que é um professor conhecidíssimo, né, de Harvard. É um brasileiro que parece um americano falando, né? Mas ele tem uma profundidade muito grande no estudo das matérias, filósofo, inclusive, sei que é da filosofia, inclusive do pragmatismo, né? Ele tem uma análise, inclusive com o Douglas North, estruturalista. E o Mangabeira Unger é tão bom que ele consegue agradar direita e esquerda, né? Ele é citado nos dois polos. E ele tem uma frase interessante que resume sua primeira pergunta. O Brasil quer o epílogo sem o enredo. Eu não posso dizer a vocês se é mais avançado ou menos avançado, porque depende da formação histórica do país. Então, o que eu tenho certeza você que é errado é você querer importar um modelo de outro país e colocar aqui. E vice-versa, pegar o nosso modelo e colocar em outro país. Porque a história do país não equivale à formação daquela coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo para você da justiça americana. Tem um juiz americano, inclusive o Peter, que vem muito aqui no Brasil, ele foi até condecorado pelo TST, é um juiz do circuito de Nova York. E ele é segundo grau, né? Então ele não é eleito. Mas no primeiro grau os juízes são eleitos. Você já imaginou os juízes eleitos aqui como seria? Passa para a nossa noção de ter uma eleição para magistrados, se tem uma noção dessa confusão política. Então, estou dizendo você que é ruim o modelo, estou dizendo você que não sei se esse é o modelo que o Brasil adotaria. Eu, particularmente, vou dizer a você que considero esse trabalho mais avançado. Primeiro, porque ela é mais especializada. Então, ela conhece mais, ela tem mais pertinência sobre o tema. O segundo aspecto que eu entendo é que a formação desse trabalho no nosso país conduz a princípios de celeridade e independência muito fortes. Então, é a formação da instituição estrutural. Agora, não sei se esse modelo, se fosse adotado em outro país, seria o modelo ideal. Então, temos que respeitar sempre o epílogo e o enredo. O nosso enredo veio dessa forma. Para mim, é um caso de sucesso. A gente trabalha com todas as mazelas que se tem, como todas as instituições, com todas as mazelas que possa ter. É um caso de sucesso porque é um caso de entrega de jurisdição, de pacificação. E um exemplo de entrega de jurisdição e pacificação é a greve. Havia um doutor na Bahia que dizia que a greve era o legítimo direito de prejudicar, né? É uma frase interessante, que meu pai até citava. Eu não posso falar do caso concreto, você entende porque eu não posso me aludir a caso concreto, é uma questão de impedimento, inclusive da Loman. Eu posso dizer que o regime estatutário, estou só tratando aqui, porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que seria aplicado à própria legislação de natureza privada. Mas o fato é que a greve tem alguns requisitos para o cumprimento e atendimento, inclusive requisitos relacionados à publicação prévia, requisitos a cumprimento de decisões. Então, a natureza da ilegalidade da greve ela surge também na desobediência desse requisito de lei, que precisam ser observados. Uma lei de 1989. Já se tentou tratar de novas legislações, já se considerou o aspecto intervencionista ou não na lei, desses aspectos. Por isso que o fortalecimento dos sindicatos é importantíssimo, porque, idealmente, aqui tratando do plano da reforma trabalhista, por exemplo, eu não achei a solução adequada, estou falando no campo teórico, porque a OIT ela estimula o quê? Que você tenha multiplicidade de sindicatos,
e você não tenha contribuição obrigatória, porque você teria um regime que você teria a escolha da melhor atividade realizada por aquela entidade. Ou seja, eu vou escolher o sindicato que melhor atende ao meu direito, que melhor protege o meu direito. Há problemas no Brasil nesse ponto, porque eu vivenciei a realidade de trabalho escravo. Então, sindicatos rurais, por exemplo, não seriam contemplados, porque você tem trabalhadores que cada dia estão em um local. Então, não seria uma tutela plena. Você não consegue, hoje, um grande dilema é conseguir a sobrevivência de sindicatos cujas categorias mudam de local o tempo inteiro, como é o caso de sindicatos rurais, que são fundamentais para denúncias de trabalho escravo. O problema do nosso sistema pela reforma trabalhista é que nós sempre ficamos com um problema, nós ficamos com unicidade, ou seja, um sindicato por base territorial, e, ao mesmo tempo, com a facultatividade da contribuição. A gente ficou com um sistema meio confuso. Você teria um sindicato único, porém sem ter uma fonte de custeio. Então, há de se ter que é um modelo que não é em lugar nenhum. Esse aí eu digo. Não sei na Bielorrússia, que está com esse problema, não posso nem tratar, porque o problema lá é a questão de debate sobre liberdade sindical. Mas é um modelo que eu não conheço parâmetros, né, de implementação. Então, se eu conseguir responder as duas perguntas. Uma tem uma limitação de responder por questão desse caso concreto, mas ele fala a alusão à lei e a decisão do Supremo Tribunal Federal. A outra, eu lhe digo que eu, particularmente, se me perguntar a mim, eu acho mais avançado. Mas eu faço a ressalva de que não podemos pegar modelos prontos para lugar nenhum. Me parece, no Brasil, uma época, vocês são educadores, eu vou citar um exemplo que eu acho engraçadíssimo, que responde muito a sua pergunta. Para resolver o problema da educação no Brasil, resolveram comprar um ônibus igualzinho que tem nos Estados Unidos. Eu fico abismado, é um ônibus amarelinho, assim, que parece um ônibus dos Estados Unidos. É igualzinho. Mas não é, eu não vou trazer o sucesso do sistema educacional, nem sei se o melhor sistema é o americano, comprando um ônibus. Então, me parece muito essa questão de que a gente quer pegar um outro sistema para poder conseguir o sucesso daquele sistema. Ou então, um rapaz que trabalhava com meu pai, que ele queria subir a mangueira da água. Quando a água desce, né, você consegue enxergar se o tanque encheu água. Né? Então, eu vou subir ali o tanque para fazer a água subir. Você vai dizer que não tem nexo, né? O aviso sobe quando a água sobe, não você empurrar para subir. Então, a gente tem que pegar um modelo adequado à história de cada país, à história de cada civilização. Mas que não tem justiça de trabalho só no Brasil, não tem não, viu? Essa informação é muito errada. Muito, muito errada. Pessoal, eu vou pedir para vocês ligarem a câmera, quem puder, claro, fazer um print, depois postar no Instagram, a presença de todos. Que bom ver vocês. Tem alguns que eu não vejo desde o ano passado, né, Keila? A Maria eu já vi bem recente. Prazer conhecê-los. Quem não me viu aqui desde o início, meu nome é Catarina, eu sou a coordenadora do JC, ainda vamos nos ver aqui todos os dias, em todas as outras fases do programa. Já vou fazer um print. Podem sorrir. E vou tirar uma foto também, só para garantir. Pronto. Bom, então já vamos encerrando por hoje. Ministro, agradeço muitíssimo a sua participação aqui. Abrilhantou o nosso primeiro dia para inaugurar os nossos trabalhos. Foi realmente muito, muito importante a sua participação aqui conosco. Eu agradeço também todos os professores e multiplicadores que também puderam dedicar um pouquinho do tempo. Eu sei que à noite é um horário já que a gente já está meio cansado, já teve um dia inteiro de trabalho, mas é isso aí. Esse projeto é muito importante para nós, juízes, e também vai ser importante para os alunos de vocês e para vocês, porque, afinal de contas, vocês também são participantes do programa. E é isso. Amanhã vamos nos encontrar de novo. Vai ser sobre... Deixa eu ver aqui o nome. Vai ser sobre assédio sexual e moral. Nossa palestrante vai ser a juíza do trabalho Natália Queiroz Cabral Rodrigues. Agradeço a todos, desejo a todos uma boa noite.